Olá, meu nome é Carita Carize e nós vamos começar agora a revisão da parte de Direito Processual Civil. Primeiro, vamos falar das normas fundamentais que balizam o processo civil. A mais importante, acesso à justiça. Lembrar que, a partir do CPC de 2015, esse conceito foi consolidado como sendo o seu conceito amplo de acesso à justiça, envolvendo, por exemplo, a permissão à arbitragem. Então, além disso, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos, e isso é extensivo a juízes, advogados, defensores públicos e Ministério Público. Então, olha só, o acesso à justiça não é mais visto só como acesso ao acesso jurisdicional do Poder Judiciário. Agora, o acesso à justiça envolve também arbitragem, envolve mediação, envolve conciliação, envolve o quê? O acesso da parte à efetiva resolução dos seus conflitos. Outro importante princípio, contraditório. As decisões, elas somente são proferidas com prévia oitiva da parte. Lembrando que há exceções, por exemplo, tutela provisória de urgência, a tutela de evidência comum com prova documental, tese firmada, ou pedido repersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito. Temos também evidente direito do autor, pode ocorrer a expedição do mandado de pagamento, a entrega de coisa ou a execução de obrigação de fazer ou não fazer. E como funciona a aplicação das normas processuais? Nós temos a jurisdição civil, as normas processuais brasileiras, salvo tratados, convenções ou acordos internacionais que sejam aplicáveis àquele caso. A norma processual é importante, ela tem aplicabilidade imediata e ela não é retroativa. Ou seja, enquanto as normas de direito material elas têm um tempo para se consolidar no espaço, o Código de Processo Civil, por exemplo, a partir do momento que ele entrou em vigor, ele é aplicável imediatamente. Temos também as questões de competência interna. O que é a competência interna da justiça brasileira? Réu domiciliado no Brasil, independentemente de sua nacionalidade, obrigação que tenha que ser cumprida no Brasil, fato ocorrido ou praticado no Brasil como fundamentos. Alimentos, também credor com domicílio ou residência no Brasil ou réu com vínculos no Brasil. E o que é esses vínculos? Posse, propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios. A ação de alimentos também pode ser intentada aqui no Brasil. Relação de consumo com consumidor com domicílio ou residência no Brasil. As partes que se submeterem à jurisdição nacional expressa ou tacitamente. E o que é a competência interna exclusiva? Então, nesse caso, tem que ser no Brasil para valer. Casos que envolvam imóveis situados no Brasil, sucessão hereditária de bens situados no Brasil, mesmo que o titular seja estrangeiro ou more fora do país, divórcio com partilhas de bens situado no Brasil, também mesmo se o titular for estrangeiro ou morar fora do país. E temos aí a competência internacional, a ação proposta em tribunal estrangeiro não induz litispendência, ou seja, se tem um processo rolando lá fora do país, lá fora do Brasil, isso não afeta e não tem que ter a mesma decisão que terá nos tribunais brasileiros. Claro, ressalvada a disposição em contrário, ou por tratados internacionais ou por acordos bilaterais em vigor no Brasil. Ação em curso também não impede a homologação de sentença estrangeira. Então, já tem uma sentença lá de fora, mas tem uma ação em curso aqui no Brasil. Isso não impede que o STJ homologue essa sentença estrangeira eventualmente. E a competência do divórcio? Bom, a competência do divórcio será no domicílio do guardião do filho incapaz, se houver, no último domicílio do casal que não tenha filhos incapazes, ou no domicílio do réu, se nenhum residir no antigo domicílio. Competência para alimentos, domicílio ou residência do alimentando. Por quê? O alimentando é aquela pessoa que está vulnerável. Ele já vai pedir alimentos porque não tem como sobreviver a princípio. Você ainda vai fazer ele se deslocar para outra comarca para entrar com esse processo? Então não. É uma questão lógica. No caso de ação de alimentos, a competência é a do domicílio do alimentando. E isso são, assim, alguns exemplos que a gente está dando. Lembrando, os exemplos mais importantes que caem mais em prova. Temos também a competência do lugar da sede, caso a ré seja pessoa jurídica, onde a obrigação deva ser satisfeita no caso de ação para exigir cumprimento, e a residência do idoso em ação que verse sobre direito ali constante no Estatuto do Idoso. Competência do lugar do ato ou fato, no caso de ação de reparação de dano. Competência do domicílio do autor ou local do fato, em ação de reparação de dano por delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.
Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada!